Gênesis capítulo 2. Nós vimos no domingo, nós iniciamos a série, a história da redenção, falando de como Deus ele criou todas as coisas que nós conhecemos, o seu poder. E hoje nós vamos dar continuidade a esta série de mensagens. Vemos alguns detalhes a mais da sua criação. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 4 até o versículo 9, que diz da seguinte maneira: esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até aqui, palavra do Senhor. Meus irmãos, agora minhas irmãs, meus irmãos, igreja que está aqui reunida. O Jardim do Éden, esse lugar que Deus ele criou, era um lugar perfeito, era um lugar cheio de beleza. Se nós parássemos nesse momento para tentar imaginar como era esse local, nós imaginaríamos ele com várias árvores cheias de frutos, sabe? Quando nós olhamos um pé de manga, um pé de goiaba e está tudo madurinho, nós imaginaríamos que o Jardim do Éden era dessa maneira, com várias flores coloridas em toda a parte. Imagine um lugar onde passa um rio de água cristalina, água que você poderia pegar assim com a mão e beber sem nenhum medo. Mas o mais incrível daquele local não era somente ali aquela natureza, aquele ambiente perfeito que Deus havia criado, e sim a presença de Deus. Adão e Eva, que foram os primeiros seres humanos, podiam conversar com Deus ali diretamente, vivendo em comunhão plena com Ele e vivendo como verdadeiros amigos. A palavra de Deus fala que Deus vinha todo final de tarde Deus vinha e Deus conversava com Adão e conversava com Eva. Então eles desfrutavam dessa presença, da presença de Deus. E era uma comunhão plena, uma comunhão perfeita entre Deus e os homens e também entre as próprias pessoas. Mas nós bem sabemos que essa não é a realidade nossa hoje, pois algo aconteceu que mudou tudo. A Bíblia vai dizer que o pecado, ele entra em cena. E embora o Jardim do Éden tenha sido este lugar de perfeita comunhão entre Deus e os homens, entre o homem e a mulher, nós sabemos que essa realidade ela foi rompida com a entrada do pecado. O pecado ele não apenas afetou o relacionamento de Deus, do homem com Deus, mas também do próximo e com a criação, para você ver a gravidade do pecado. Ele afeta a nossa relação, a nossa comunhão com Deus. Você vai ver que mais à frente, no capítulo 3,
há o período da queda, onde Deus expulsa eles do jardim, desse lugar de plena comunhão, simbolizando que o homem agora viveria afastado da presença de Deus. Nós vemos que o pecado também rompe com os elos com o próximo. Irmãos, nós sabemos que deveriam ser o quê? Unidos. Irmãos deveriam um cuidar do outro. Mas o primeiro relato dos irmãos Caim e Abel, um mata o outro por inveja. E o pecado ele foi tão forte na vida e na história que afetou até a comunhão em relação à criação. A criação, nós vemos agora terremotos, vulcões entrando em erupção. Nós agora temos, espinhos, abrolhos. Hoje não é tão fácil mais fazer uma plantação. Mas acho que o que mais afeta a nossa vida hoje, nos dias de hoje, é em relação ao distanciamento que o pecado ele causou no nosso mundo, mas em relação às pessoas. O pecado, ele gerou no coração das pessoas desconfiança, gerou orgulho e também egoísmo e falta de perdão. E é o que vemos hoje em dia. Nós vemos casamentos em crise por causa de orgulho. Nós vemos amizades sendo quebradas, famílias destruturadas, às vezes pela falta de perdão. Mas, meu irmão, minha irmã, isso não era para ser dessa maneira. Não era para ser assim. Todo o relato que nós vimos que o propósito de Deus, o verdadeiro propósito de Deus em criar todas as coisas, em criar o ser humano, o homem e a mulher, é para que eles tivessem ali, aqui na terra e ali no Jardim do Éden, uma plena comunhão com Deus e uma plena comunhão com o próximo. É sobre isso que a gente vai falar, sobre toda essa história que Deus ele escreveu. Então vamos aqui ao texto, no capítulo 2, no versículo 4, olha que interessante, nós vemos o resumo de toda a criação. Moisés é o que está escrevendo isso. Moisés ele é o autor desses 5 primeiros livros da Bíblia. Ele escreve esse livro de Gênesis, ele está escrevendo por causa de uma revelação que ele estava tendo da parte de Deus. Então ele vai resumir, ele começa o versículo 4 dessa maneira, resumindo, esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Gênesis, capítulo 1, ele narra a criação como um todo. Nós vimos domingo isso, Nós vimos que Deus ele pega tudo aquilo que estava desordenado, que não estava habitado, não tinha vida, e Deus ele vai colocando tudo em ordem. Deus coloca todas as coisas em ordem. Mas no capítulo 2 agora de Gênesis, Moisés ele vai se concentrar não somente na criação e como Deus ele coloca tudo em ordem, mas Moisés ele se concentra na criação específica do homem e da mulher. E vai mostrar que havia um relacionamento, um relacionamento íntimo e pessoal entre Deus e o ser humano. No primeiro capítulo de Gênesis, que foi a mensagem de domingo, nós vimos o quê? Nós vimos uma apresentação ampla. Ele começa desde o primeiro até o 7º dia. Mas no capítulo 2, agora é só uma parte. É lá no 6º dia, quando Deus cria o homem. Moisés ele vai fazer igual a gente faz quando a gente está no celular e a gente quer ver algum detalhe da foto. A gente tira uma foto e a gente quer ver algum detalhe. O que a gente faz? A gente dá um zoom, Então Moisés ele está fazendo exatamente isso, só que com palavras. Ele escreve todo o primeiro capítulo, narrando a criação, e no capítulo 2 ele faz um zoom assim, no 6º dia, como Deus havia criado o homem e a mulher. Ele vai dar alguns detalhes maravilhosos de como Deus ele fez isso, e como que era esse relacionamento. E o primeiro detalhe que nós vemos, Moisés ele trazendo esse foco, é no Jardim do Éden, como um lugar de plena comunhão com Deus. Olha só no versículo 7. No versículo 7 nós somos informados sobre os detalhes da criação do homem, que diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem
E como ele fez isso? Do pó da terra, do barro. E assim como nos versos anteriores, Deus está aqui, continua sendo o ator principal. Igual quando nós vemos uma novela ou um filme e tem o ator principal, Deus continua sendo o ator principal. E nesse seu papel que ele está desempenhando aqui, que é criar o ser humano, nós vamos se informar que ele cria o homem do pó da terra. E quando Moisés escreve isso, o que ele quer transmitir para a gente? Ele quer transmitir a imagem de um artista. Sabe, um artista que ele, com as suas próprias mãos, começa a formar uma escultura de barro. Exatamente isso que Deus está fazendo. Deus ele está aqui como um artista, esculpindo o corpo de Adão ali, deixando todos os detalhes, como que vai ser os olhos, o nariz, a boca, como que Adão ele vai se parecer. E interessante aqui, que quando nós olhamos para o nosso corpo hoje, a ciência fala que 15 a 16 elementos que estão na Terra, elementos químicos, eles também estão no nosso corpo, né? Trazendo essa concordância entre a Bíblia e a ciência, né? O homem foi tirado do pó da terra. Porém, o ser humano, ele é formado também de um outro elemento, que é o Espírito. Ainda no verso 7, né, diz que ele fez o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas, no nariz, fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus ele sopra a vida, indicando que o ser humano ele é diferente dos animais. A vida humana ela é especial porque ela vem do próprio Deus. E esse elemento que Deus coloca no ser humano, que é esse fôlego de vida, é o que possibilita a criatura se relacionar com o Criador. Isso é algo muito especial. Você não vê os animais orando a Deus. Você não vê os animais pedindo a Deus algo, com uma capacidade de entender as coisas, entender o seu próprio ser. Isso somente o ser humano tem, porque Deus assim o fez. E essa capacidade que nós temos de nos comunicar com Deus, ela está onde? No nosso ser. No nosso ser. Mostrando que essa busca pela presença de Deus não acontece no aspecto físico, mas no espiritual. É no espiritual que nós buscamos a Deus. E por que nós devemos buscar a Deus no espiritual? Por causa daquilo que Jesus falou. Jesus disse que Deus, ele é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E isso significa que para nós buscarmos a Deus, termos uma conexão com Deus, não dependemos de um lugar específico. Nós não precisamos, por exemplo, eu preciso buscar mais a Deus, então eu vou subir a um monte, ou eu vou entrar no meio de uma mata para ter mais presença de Deus, ou eu tenho que vir até a igreja para buscar mais a Deus, porque somente na igreja eu tenho essa comunhão com Deus. Pelo que o Senhor Jesus nos ensinou, nós podemos buscar a Deus aqui, junto como igreja, isso é muito importante, nós devemos fazer isso, mas também nós podemos buscar a Deus e encontrá-lo também em nossa casa, no nosso trabalho. Enquanto nós estamos indo para o trabalho, nós buscamos a Deus até mesmo sem palavras, apenas com os nossos pensamentos. Deus, ele pode ser buscado. Isso, é maravilhoso, É maravilhoso saber disso. E aí, sabendo disso, o que eu e você nós devemos fazer? Nós devemos, sim, buscar a Deus nos momentos que nós estamos ocupados, mas também devemos reservar tempo diário de oração, de leitura da Bíblia. Devemos buscar conhecer e abrir sempre o nosso coração ao Senhor, buscando essa intimidade com Deus. Intimidade fala de
abrir o coração, de apresentar tudo a Ele sem reservas. Mas voltando aqui ao texto, nos versos, do verso 8 agora, até o verso 15, nós vemos de fato agora a descrição desse jardim que o Senhor planta. O jardim que ele chama aqui, Moisés chama esse jardim de jardim do Éden. E essa palavra Éden, ela significa jardim das delícias ou dos prazeres. Ele é descrito dessa maneira, um lugar harmônico, como eu falei no início, um lugar perfeito, um lugar onde o ser humano tem plena comunhão com Deus e plena comunhão um com o outro. E é interessante que, quando nós olhamos para todo o contexto da Bíblia, nós vemos que esse jardim ele é um jardim-templo, um lugar de encontro, um lugar de comunhão entre Deus e o homem. E nesse jardim, quando nós olhamos aqui, nós vemos que Deus ele planta muitas árvores, conforme eu também disse no início. Lá deveria ter pé de manga, pé de goiaba, né, várias frutas, melancia, laranja, pocã, tinha todas essas frutas que nós, hoje em dia, nós amamos, né, bananeira, tinha todas essas. Mas o texto aqui, ele destaca a presença de duas árvores que Deus coloca ali no jardim, e elas são diferentes de todas as outras, que é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, por que ela está lá no jardim? Ela está lá no jardim com um propósito. Por que Deus colocou aquela árvore lá? Com o propósito de testar o homem. Testar o homem, saber qual decisão que ele iria tomar. E nós sabemos muito bem que a escolha do homem, ela não foi muito boa, né? Tinha as árvores para alimento, tinha a árvore da vida, e ele não poderia comer da árvore da vida, porque diz que o fruto dela fazia com que eles vivessem eternamente. Eles poderiam ter escolhido a vida, buscar a vida, mas nós sabemos que não foi isso que eles fizeram, né? Eles quiseram o poder, a autonomia. Eles escolheram comer da fruta do conhecimento do bem e do mal, né? E aí é interessante que eles fizeram essa escolha, mas não foi algo, um acidente. De repente eles estavam ali, vou comer dessa... Não, eles foram previamente avisados, eles foram instruídos, e não somente isso, eles receberam uma ordem de Deus. Olha só lá no versículo 16 e no versículo 17. Deus diz para Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Está vendo que a intenção de Deus, desde o início, era fazer uma aliança com o homem para que ele nunca morresse, para que ele nunca experimentasse a morte. Essa era a intenção de Deus. Mas eles deveriam passar no teste, eles deveriam obedecer ao Senhor. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal era de fato para ser um teste, para saber se Adão e Eva, que eram os primeiros seres humanos, se eles confiariam na palavra de Deus. Deus disse: não coma. Eles deveriam confiar na palavra de Deus. Eles deveriam confiar que Deus sabia o que estava fazendo. E assim, meus irmãos, nós vemos que a presença dessa árvore também demonstra uma grande verdade: que o ser humano não foi criado igual um robô. O ser humano não foi criado como uma marionete, sabe, nas mãos de Deus, igual o nosso celular, que nós simplesmente falamos com ele e ele já começa a agir da maneira que nós queremos.
Se nós queremos desligar, nós desligamos. Ligar, nós ligamos. O ser humano não foi criado dessa maneira, igual um computador. Ele tinha o poder de fazer as escolhas. Escolher entre o bem e o mal. Escolher entre obedecer e não obedecer. Deus cria o homem e a mulher com livre arbítrio. O que significa isso? Livre arbítrio significa que eles poderiam escolher se pecariam ou não contra Deus. Meus irmãos, Deus, Ele deseja intimidade conosco. Deus, quando nós olhamos para toda a Escritura, Ele sempre teve esse propósito de se revelar ao homem, de buscar ter essa relação com o homem. Só que para essa intimidade e essa relação dar certo, relação com Deus dar certo, é necessário dois elementos. Deus ele pede duas coisas. Primeiro é fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário haver uma confiança naquilo que Deus fala, na palavra de Deus. E o segundo elemento é a obediência. Não adianta o homem falar, eu confio em Deus, eu creio nele, mas não lhe obedecer. E esse é o nosso problema. Nós não conseguimos confiar totalmente, não é verdade? Nós não conseguimos confiar totalmente e nem obedecer fielmente a palavra de Deus. Volta e meia, por mais que nós tenhamos confiança, por mais que nós tenhamos fé, volta e meia nós estamos tropeçando. Nós não conseguimos colocar toda a nossa ansiedade, todos os nossos medos diante do Senhor. E pense também comigo, se Adão ele foi criado sem pecado, ele era, vamos dizer assim, o homem perfeito, ele não conseguiu obedecer a Deus fielmente. Imagine a gente, que nós já nascemos debaixo do pecado, nós já temos o pecado habitando em nós já nascemos com essa inclinação de fazer o mal. Sabe o que isso significa? Saber que nós nascemos dessa maneira, saber que nós não conseguimos cumprir a lei, a vontade de Deus perfeitamente, nós não conseguimos ter e manter essa relação com Deus perfeitamente, nos mostra que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que cumpra esse papel. E nós sabemos muito bem quem cumpre. Jesus Cristo cumpre esse papel. A Bíblia fala que Ele restaura essa comunhão perdida. Jesus ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus muda o nosso status. Nós nascemos como pecadores. Somos chamados de pecadores, somos chamados de inimigos de Deus. Nascemos com essa comunhão perdida. Mas a partir da cruz, Jesus Cristo, Ele nos torna filhos de Deus. Fazemos parte da família de Deus. Agora Deus não nos chama mais de inimigos, mas de amigos. Deus nos chama de amigos. E se você quer isso para a sua vida, ser chamado de filho de Deus, de amigo de Deus, você precisa ter um compromisso com Jesus Cristo. Você precisa ter e viver uma vida de arrependimento, precisa reconhecer que você sozinho não pode alcançar essa comunhão perfeita com Deus sem Jesus Cristo, sem o sacrifício dele. E você precisa confiar em Deus em todas as áreas da sua vida, entregar seus anseios, seus medos a Ele, reconhecer que sozinho você não consegue e está disposto a obedecê-lo mesmo quando você não entende os seus planos. Mas há uma segunda lição aqui nesse texto e ela é bem curta e breve, que é o fato que o Jardim do Éden, além de ser um lugar de comunhão perfeita e plena com Deus, era um lugar de plena comunhão com o próximo. Olha só o versículo 18. No versículo 18, Deus fala para Adão que não era bom que o homem estivesse só.
E diz ainda que criaria alguém para estar ao lado dele. Esse alguém seria uma auxiliadora idônea. E observe que quando Deus ele diz isso, que não é bom e que criaria alguém para estar do lado de Adão, não foi Adão que pediu para Deus, eu preciso de alguém do meu lado. Mas foi Deus que enxergou a necessidade e criou a mulher para os dois viverem juntos. E nos versos 21 até o verso 25, nós vemos que Deus ele cria a mulher a partir da costela de Adão. E é interessante isso. Já dizia um ditado popular: Deus não a tomou da cabeça de Adão. Por quê? Para que ela não seja superior a ele. Não a tirou dos pés, para que ela também não fosse inferior a Adão. Mas Deus tomou-a do lado, da costela, para que ela fosse igual, para que ela estivesse ao lado dele, para que ela fosse protegida por ele. É interessante que também ele tirou de perto do coração para ser amada por seu marido. E a mulher ela foi criada com uma missão e um propósito que foi dado pelo próprio Deus, que era ser auxiliadora do seu marido, ajudá-lo em sua missão. Lembra da missão do homem? Ele deveria se multiplicar, ele deveria dominar a terra, ele deveria ser um representante, um gerente de Deus na terra, e ele deveria honrar a Deus acima de tudo, obedecendo a ordem de Deus, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual que era a missão da mulher? Ajudá-lo nessa ordem, nessa missão de povoar a terra. Somente os dois juntos conseguiriam isso, se multiplicar. Ajudaria também Adão a cuidar de toda a terra, ou seja, dominar e cuidar do jardim, e também a sua missão era cuidar para que Adão obedecesse a Deus. Essa era a missão dela. Essa era a missão da mulher. E no versículo 22, nós vemos então o primeiro casamento da história. E vemos como, assim como o pai, não sei se você lembra, né? Normalmente na cerimônia de casamento, o que acontece? O noivo vem, primeiro entra-se um noivo, depois vem a noiva acompanhada com o pai, não é assim que acontece? E aqui nós vemos essa mesma imagem. O noivo ele está ali, parado, esperando, e vem Deus, cria a mulher e leva ela até Adão. Assim como o pai entrega a sua filha ao noivo, Deus ele entrega a mulher até Adão. Olha só o versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe, ou seja, levou até ele. E olha assim a reação de Adão. A reação dele foi a prova que o casamento deu certo, que ele se agradou. No versículo 23, ele diz assim, esta afinal é osso do meu osso, carne da minha carne. E então no último versículo nós vemos que esse casamento ele era tão perfeito, eles tinham uma plena comunhão, que o homem e a sua mulher, eles estavam nus, versículo 25, e não se envergonhavam. União entre homem e mulher, ela é um reflexo da harmonia que Deus deseja para todos os relacionamentos de família, de amigos, de colegas e também para a igreja. Deus deseja que as nossas relações com o nosso próximo sejam de harmonia, de união, de confiança e amor. E aí você fala, pastor, muito bonito, muito legal, mas a nossa realidade é diferente. Hoje
sabendo disso, que esse é o desejo de Deus, nós nos deparamos com o quê? Com um grande desafio, principalmente os casados. Quem é casado sabe que viver dessa maneira de harmonia, de união, confiança e amor é um desafio. É um desafio para o casal viver sem precisar se esconder. Não é assim que acontece? Normalmente os homens que são assim, né? Os homens têm dificuldade de abrir o seu coração e os homens também têm dificuldade até mesmo de chorar na frente da esposa. Porque depois da queda, quando você vai ver no capítulo 3, Deus ele chega no jardim para aquela plena comunhão, eles descobrem que estavam nus, depois de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e aí, então eles pegam folhas para se tamparem, para tamparem a sua nudez, demonstrando, sabe o quê? Que naquele momento eles estavam se escondendo não somente de Deus que estava chegando, mas estavam se escondendo um do outro, e assim continuou até mesmo nos casamentos. Um se esconde do outro. Viver, meus irmãos, em comunhão uns com os outros é viver sem medo de dizer que as coisas às vezes não vão bem. Já percebeu quando você às vezes chega num lugar, no trabalho, até mesmo na igreja? Na igreja acontece muito isso. O pastor chega e pergunta, tá tudo bem? Aí a pessoa, tá tudo bem, pastor. Mas às vezes, na verdade, não está bem. Eu já me deparei com várias ocasiões que aconteceu isso. Eu perguntava para a pessoa e a pessoa respondia que estava tudo bem, mas eu já sabia que não estava bem. Por que isso acontece? Porque nós levantamos muros, nós não temos essa plena comunhão. Agora nós precisamos de roupas, nós nos tampamos, nós não queremos que as pessoas vejam a nossa nudez. E essa história que nos desafia a confiar no outro sem medo, a confiar nas pessoas sem tentar se esconder. Mas, infelizmente, o que nós vemos é que o pecado rompeu essa relação com Deus e rompeu essa relação que nós teríamos com o próximo. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos de Cristo. Precisamos que Cristo ele restaure, então, esses nossos relacionamentos rompidos, que Cristo nos ensine a viver e nos capacite para viver dessa maneira, em harmonia. E como nós conseguimos isso? Olhando para a cruz de Cristo. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, o que nós lembramos? Nós lembramos que nós fomos o quê? Perdoados. Porque Jesus Cristo, ele morre pelos nossos pecados, para nos perdoar. E olhar para a cruz de Cristo me lembra, eu fui perdoado, então agora eu devo perdoar. Eu devo perdoar meu cônjuge, eu devo perdoar meu irmão, eu devo perdoar o meu próximo. Então, de maneira bem prática, lição aqui, bem prática para mim e para você, nós devemos praticar o perdão e a empatia. Nós devemos nos colocar no lugar da outra pessoa, especialmente no casamento e nos relacionamentos familiares. Devemos praticar o perdão. Nós devemos também, de maneira bem prática, investir em conversas honestas e transparentes. Hoje em dia está muito em baixa isso, né? As conversas sempre são superficiais. Nós devemos investir em buscar tirar essas nossas máscaras e viver de fato sem medo. Nós devemos permitir que Cristo venha e transforme o nosso coração, transforme nossa atitude, para que possamos de fato viver em harmonia com Deus, mas também viver em harmonia com os outros, com o próximo, com as pessoas que vivem ao nosso redor. E por fim, esse texto nos mostra que se era daquela maneira e houve algo que corrompeu, que separou, então nós devemos buscar esta restauração. Nós devemos não achar que nós brigamos, está tudo certo. Não, busque a Deus. Houve uma falta de perdão? Busque a restauração desses relacionamentos. Às vezes dentro do casamento,
está acontecendo algo ruim, está havendo essa separação, busque restaurar, busque de forma prática, busque em oração, busque em Cristo. E às vezes acontece na nossa família, com um amigo, nós também devemos fazer o mesmo. E concluindo então essa mensagem, o Éden, ele simboliza esse propósito de Deus, o que está no coração de Deus, o que Deus ele quer e deseja para o ser humano. Ele quer plena comunhão com Ele e com o próximo. Mas diante das nossas realidades amargas, nós devemos buscar essa comunhão, nós devemos buscar essa restauração, mas não sozinhos, mas por meio de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos e nos dê esta graça, nos ajude a viver dessa maneira, buscando sempre essa comunhão com Deus e comunhão com o nosso próximo por meio de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus nesse momento. Convidar você a ficar de pé.